O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com alegria a dedicação de duas igrejas importantíssimas para toda a cristandade. As basílicas de São Pedro, à beira da colina vaticana, o Monte Vaticano, que foi uma basílica construída em cima do túmulo do apóstolo São Pedro, e esse túmulo era uma necrópole, um cemitério, às margens da chamada Via Aurélia, a rua Via Aurélia. Era uma rodovia que levava para Roma, né? Todos os caminhos vão dar em Roma, era uma dessas vias de Roma. E uma outra basílica, a Basílica de São Paulo, que também foi construída em cima do cemitério onde foi sepultado o apóstolo São Paulo, já não na Via Aurélia como São Pedro, mas na Via Ostiense, ou seja, a via que leva para o porto da cidade de Roma, o porto de Ostia. Muito bem, nós sabemos que essas duas basílicas foram construídas em cima do túmulo dos apóstolos, porque antes mesmo de a igreja ser reconhecida por Constantino, nós temos um testemunho antigo, escrito, do século II, onde Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, relata, não é, a história de um presbítero, de um padre de Roma, um sacerdote de Roma chamado Gaio, ou Caio, em que ele diz, numa carta: venha a Roma e eu mostrarei, não é, o túmulo dos apóstolos, o troféu dos apóstolos. A palavra que ele usa é essa, troféu dos apóstolos, ou seja, São Pedro e São Paulo foram sepultados em sepulturas simples, mas os cristãos, sabendo que era ali que eles estavam sepultados, desde cedo fizeram, né, um pequeno monumento, duas colunazinhas com um teto, etc. Enfeitaram, enfim, o túmulo dos apóstolos. E as escavações promovidas pelo Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo lá fora despencava, debaixo da Basílica de São Pedro havia escavações, e hoje a arqueologia pode dizer com toda tranquilidade, né, que encontrou o túmulo do apóstolo Pedro, está lá embaixo da Basílica Vaticana, com todas as seguranças de que é lá mesmo que o príncipe dos apóstolos foi sepultado. Bom, isso aqui é só uma notícia histórica. O que é que interessa para nós celebrar São Pedro e São Paulo com os seus túmulos? Interessa celebrar o seu martírio, o martírio desses dois grandes apóstolos.
O martírio significa o derramamento de sangue para atestar a verdade. Mártir quer dizer isso, testemunhar. Testemunhar a verdade. E para você dar testemunho de uma verdade, você pode chamar, sei lá o quê, um escrivão para colocar lá e dar fé pública ao que você está falando, mas existe uma forma mais radical de você testemunhar a verdade, é você estar disposto a derramar o seu próprio sangue para dizer que aquilo ali é verdadeiro. E é interessante que é exatamente aí que está a autoridade da igreja. É sempre importante nós recordarmos a diferença entre poder e autoridade. O poder é uma coisa que você tem quando você constrange o outro. O poder, ele pode constranger, ou seja, eu posso ameaçar você de prisão, segurar uma pistola na sua cabeça e então obrigar você a fazer uma coisa. Isso é poder. O poder é pegar uma coleira, né, e arrastar o animal para onde você quer. No entanto, existe uma outra coisa, que é a autoridade. A autoridade que é a base de todo o poder. A autoridade, eu digo, você vê a verdade ou não, e você segue se você quiser. Você segue a autoridade absolutamente com liberdade, livremente. Você é livre para seguir a autoridade. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele disse: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Então, é através da autoridade que a igreja evangeliza ao longo dos séculos. Depois, quando terminar a história, aí Ele virá com glória e poder. Então Ele irá arrastar os demônios e os seus servos, os seguidores dos demônios, para os infernos. Aí Ele vai manifestar o poder. Por enquanto, nós não estamos na época em que nosso Senhor Jesus Cristo manifesta poder tão clamorosamente. Não, de vez em quando Ele, claro, mostra seu poder. Mas nós estamos na época em que a igreja trabalha com autoridade. E vamos recordar como foi esse trabalho da autoridade dos apóstolos. Ora, você tinha de um lado o Império Romano. O Império Romano tinha poder, não é? Quando nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, se vocês forem lá em Roma, existe, não é, um monumento chamado o altar da Arapatis, o altar da paz, que é da época de César Augusto, né? Em que está lá escrito nesse altar construído por César Augusto, altar da paz, altar à deusa da paz, para dizer, né, que César Augusto, imperador, havia dominado todas as nações, né? Toto orbe in pace composito. Todo mundo estava em paz. Mas qual era a paz augustana? A paz de Augusto era a paz da bota dos soldados romanos no pescoço dos outros, né? Ou seja, os soldados romanos foram lá, entraram na casa dos outros e impuseram a paz romana. Nosso Senhor Jesus Cristo não impôs. Ele é o príncipe da paz. Ele não impôs a paz pelo poder. Ele quer pacificar nossos corações pela autoridade. Vamos dar aqui o exemplo que eu sempre repito. Quando você vê, por exemplo, um batalhão, uma tropa, imaginemos aqui 1000 soldados de 1,90 m de altura, soldados de elite, soldados de escola, né? 1,90 m de altura, musculosos, armados até os dentes, com capacetes, couraças, todo armamento de última geração,
com laser, com microchips, com não sei o que, etc e tal. Esse poder bélico, eles têm poder. Mas um general de meio metro de altura, magrelo e velho, tem autoridade. E ele diz para os 1000 homens: invadam aquela cidade e matem. E eles vão lá, invadem e matam. O que é que constrange, o que é que obriga? Ou seja, bastaria não 1000 soldados, um único daqueles 1000 soldados, para dar um couro no general, né? E mandar, e dizer para ele: velho, cala a boca. Ele quebrava o general no meio e acabou a conversa, não é isso? Por quê? Porque o que rege um exército não é o poder, é a autoridade. Não, padre, mas se eles não obedecerem, eles vão para a cadeia. Sim, mas quem é que obriga o outro a colocar o seu colega na cadeia? Não, é porque se ele não cumprir também, ele vai para a cadeia. Bom, mas um outro vai para a cadeia, que manda para a cadeia, que manda para a cadeia, que manda para a cadeia. Mas chega um ponto que alguém está fazendo isso de livre e espontânea vontade, sim ou não? Isso chama-se autoridade. O que sustenta de pé um exército é a autoridade. Então o que aconteceu ao longo dos séculos? Nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja a autoridade da verdade. Jesus é o Logos, é a palavra encarnada. E Ele deu a autoridade da verdade. E a igreja continuou pregando a verdade e falou a verdade. Levou um coro dos romanos, foi perseguida, derramou muito sangue, os martírios da verdade. Mas foi ensinando a verdade. Depois dos romanos vieram os bárbaros. E a igreja levou um coro dos bárbaros. Por quê? Porque os romanos tinham poder, porque os bárbaros tinham poder, mas eles não tinham autoridade. E a igreja continuou fazendo o seu trabalho ao longo dos séculos. Depois vieram os vikings, que deram outro coro na igreja. Os sarracenos e companhia limitada. E a igreja foi apanhando, mas foi fazendo o seu trabalho de autoridade ao longo dos séculos. De tal forma que no fim da Idade Média, todo mundo que tinha poder estava subjugado à autoridade da igreja. Levou séculos, mas o trabalho foi feito. Agora o que acontece? O que acontece é que os ditadores de plantão querem sempre calar a boca da autoridade para instalar uma pseudo-autoridade. O que é a pseudo-autoridade? A pseudo-autoridade chama-se mentira. A mentira. Aí você vai dizer assim: mas padre, eles têm poder. Padre, né, os ideólogos da mentira, eles perseguem a igreja, põe todo mundo na prisão, cala a boca, confisca, veta, censura, persegue. É isso que aconteceu ao longo dos séculos. Sim. Mas acontece o seguinte, gente. A nossa missão, veja, nota de rodapé, não estou dizendo que você não vai ter que derramar seu sangue, tá? Preocupa não. Nós vamos ter que, como São Pedro e São Paulo, derramar o nosso sangue se for necessário. Eu não estou assim contente, feliz, realizado, satisfeito, alegre, dizendo assim: ai que alegria, vou morrer. Não, eu não estou dizendo que eu vou morrer. Possível, provavelmente não, né? Possível e provavelmente não. Mas nós temos que estar dispostos a dar o nosso testemunho. Como diz o lema do nosso arcebispo, Dom Mário: testemunhar e servir. Ou seja, o nosso derramamento de sangue, de testemunho da verdade, é um serviço feito a toda a humanidade. Vamos continuar testemunhando. Qual é a quantidade de sangue, etc. Isso é lá com Deus, isso não é comigo, né? Eu não acho que nós estamos, não estou fazendo aqui nenhum drama. Tem muita gente agitada, desesperada, né? Subindo pelas paredes, né? Calma, se acalmem, né? Vamos testemunhar.
Testemunhar. Nós não temos poder, mas nós temos autoridade. E qual é a diferença da autoridade verdadeira para a pseudo-autoridade? Existe um livro famoso, né, do Pascal Bernardin, chamado Maquiavel Pedagogo. E eles fizeram várias experiências científicas para saber como é que a pessoa maquiavelicamente pode usar a pedagogia para escravizar as pessoas. Uma experiência que eles fizeram foi o seguinte: a experiência não é exatamente isso que eu estou colocando, eu vou aqui florear a coisa para simplificar, tá? Para você entender. Você imagine só que os pesquisadores contratam 9 atores contratados, e uma pessoa que está sendo entrevistada é a cobaia de verdade. Aí você chega e traz essas 10 pessoas, 9 são atores, 1 é aquele que está sendo investigado. Aí você apresenta o Padre Paulo. Aí os 9 atores olham para o Padre Paulo Ricardo e dizem: nossa, como ele é cabeludo. Olha, gente, que beleza o cabelo do Padre Paulo, esse cabelo cacheado, né? Essa franja caindo na testa, esse topetezinho dele, que beleza. Olha o Padre Paulo Ricardo. Então, 9 atores mentirosos dizem que o Padre Paulo é cabeludo. 70% das pessoas pesquisadas, atenção senhores, 70% das pessoas pesquisadas não tiveram a força moral, ou seja, não tiveram virtude para chegar e dizer: vocês estão loucos, Padre Paulo é careca. É preocupante, né? Veja, não tinha ninguém com uma pistola na cabeça delas, obrigando elas a mentir. É que a maior parte das pessoas não tem virtude suficiente para se opor à mentira unânime. Mas a boa notícia para nós é o seguinte: dos 9 atores, eles foram e mudaram, fizeram a segunda pesquisa e pediram para um dos atores dizer a verdade. Então, 8 mentirosos: Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo. Quando chegou um 9º ator, ele chegou e disse: vocês são todos loucos. Por que vocês ficam falando essa bobagem? Está todo mundo vendo, é evidente que ele é careca. Aí a proporção se inverteu. 70% das pessoas tiveram coragem, tiveram força moral, tiveram virtude de dizer a verdade. Por quê? Porque tinha pelo menos um que dizia a verdade com eles. Ou seja, moral da história: a mentira, para ela ter autoridade, ela precisa ser unânime. É por isso que os ditadores que estão baseados na pseudo-autoridade precisam calar a boca de todo mundo e censurar. Por quê? Porque a mentira só cola se ela for unânime. Mas se tiver uma pessoa dizendo a verdade, ela acorda os outros. Mas aqui, meus queridos católicos e queridos cristãos, é necessário que essa verdade seja verdade. Eu acho que já está todo mundo, assim, já passou o limite, já está todo mundo impaciente com o festival internacional de fake news que nós estamos assistindo na mídia e nas redes sociais. Seja fake news de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do lado, de todas as tendências.
E nós fazemos muito bem em não acreditar no primeiro vídeo que aparece no nosso WhatsApp. Por favor, confira as informações. Vai conferir. Gente, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é o reino da justiça e da verdade. O reino de Cristo não pode ser construído em cima de fake news, mesmo que seja uma mentira muito interessante para nós, mesmo que seja uma mentira que seja muito oportuna para nós cristãos, que nos defenda, que nos ajude. Não, nós não podemos colocar nossa esperança na mentira. O pai da mentira é Satanás. Nós não podemos aceitar a mentira. Mesmo, não, mas não desmente não, porque é bom para nós. Não, se é mentira, precisa ser desmentida. Se é mentira, precisa ser desmascarada. O jeito de combater a fake news não é a censura. O jeito de combater a fake news é que cada cidadão seja responsável e desenvolva virtude para checar, para ir atrás. Caiu uma coisa na sua rede social? Não divulgue. Verifique primeiro. Vá às fontes primárias. Procure a fonte daquela notícia. Porque nós não podemos construir o reino de Cristo em cima da mentira. É simples assim. Deixemos isso para Satanás, que é o pai da mentira. Agora, uma vez que nós cultivamos a verdade, uma vez que nós suamos, estudamos, gente, a verdade ela não é óbvia, você precisa ter muita virtude, muita perseverança para ir atrás da verdade. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas, quando encontra a verdade, não abraça. Sabe por quê? Porque dói. Nosso Senhor disse que a verdade iria nos libertar. Ele não disse que a verdade ia ser gostosa, Ele não disse que a verdade ia fazer cócegas e nos fazer rir. Ele disse que a verdade libertaria. E foi isso que aconteceu ao longo da história. O texto de Paulo que nós hoje comemoramos, cujos troféus, os troféus de martírio hoje celebramos, os santíssimos apóstolos Pedro e Paulo foram testemunhas da verdade. A verdade ela não é de direita, a verdade ela não é de esquerda, a verdade ela é do alto. A verdade é de Deus, Deus que se fez carne. Então, o que é que nós precisamos fazer? Bom, precisamos fazer a tarefa de casa. Nós precisamos estudar. Não haverá verdadeira democracia em país algum se não houver um resgate da alta cultura que busca a verdade e da religião que busca a verdade. A alta cultura busca a verdade pela luz natural da razão. A religião procura a verdade pela luz sobrenatural da fé. São duas luzes. A nossa inteligência ela é uma só. A nossa inteligência é única. Nós só temos uma inteligência. Essa inteligência, ela pode ser iluminada pela luz natural da razão, ou ela pode ser iluminada pela luz sobrenatural da fé. Abracemos a verdade, mesmo que ela seja contrária, mesmo que ela nos desagrade. Serenamente, busquemos a verdade, lutemos para estudar a verdade. Tem muita gente querendo o abraço sem fazer o gol, entendeu? A Copa do Mundo está aí. Ai, me dá um abraço, você fez o gol? Então não vai ter abraço. Fazer o gol é estudar, é buscar a verdade, é não ficar dizendo
e divulgando boataria. Precisamos servir a Deus em santidade e justiça todos os nossos dias. Às vezes nos custa o sangue, como custou a São Pedro e São Paulo. Mas é essa a autoridade da igreja. Entendeu? Não, padre, a gente precisa fazer alguma coisa para não nos matarem. Então vamos fazer um longo processo de testemunho da verdade, né? Ao longo dos séculos, pode ser até que tenha muitos mártires nessa história, como São Pedro e São Paulo. Deus nos dê a graça de sermos fiéis no martírio. Mas um belo dia, a verdade triunfa. Nós sabemos disso. Nosso Senhor garantiu isso. Nós não estamos aqui perguntando quem é que vai ganhar. Jesus já disse que Ele vai ganhar. Já está dito, venceu o leão da tribo de Judá. Lá no obelisco da Praça de São Pedro, lá na Praça de São Pedro está o obelisco de Nero. Quem foi Nero? Nero é o cara que mandou matar São Pedro. Tem alguém venerando Nero, cultuando Nero, dizendo que Nero é muito legal? Não. Nero tinha poder, mas não tinha autoridade. O que é que os papas fizeram? Pegaram um obelisco que estava no centro do circo de Nero, o mesmo obelisco que viu o martírio de São Pedro, colocaram no centro da Praça de São Pedro, colocaram a relíquia da cruz de Cristo em cima e escreveram embaixo assim: eis a cruz de Cristo, venceu o leão de Judá, fugi, partes adversas. O obelisco que testemunhou a aspas, derrota de Pedro, agora atesta a vitória de Cristo. E assim será. Assim será. Eis a cruz de Cristo. Venceu. Ele é vitorioso. Por mais que nas circunstâncias de uma vida particular, pode parecer que ele perdeu, mas ele venceu. Venceu o leão da tribo de Judá. Fugi, partes adversárias. Fugi, demônios. Fugi, pais da mentira. A verdade vencerá. Mesmo depois de 1000 anos, não estou dando prazo. Mesmo depois de milhares de mártires, eu não estou dando o preço, mas nós sabemos quem vencerá. E a pergunta é: de que lado você estará quando ele vencer? Serenidade, entrega a Deus, confiança em Nossa Senhora. Nossa Senhora não falha, meus irmãos. Nossa Senhora não falha. Ela é mãe bondosa, mesmo quando na sua bondade providencia bondosos castigos para seus filhos, para que eles se convertam e não se percam no inferno. Beijemos a mão dessa mãe e senhora, confiantes, como crianças, nos joguemos nos braços de Nossa Senhora. Venceu o leão da tribo de Judá, fugi, partes adversas.